E as pessoas precisam entender que tudo foi feito depende das suas referências. O que você pesquisa, o que você busca. Me cite 10 podcasts que você ouve. Ele vai citar 10, 7, mais ou menos, do mesmo perfil, né? E existem milhares por aí. Então, tudo foi feito? Não, nada foi feito ainda. A gente está engatinhando. Quando a gente fala de dados e algoritmo, hoje a inteligência artificial cuida disso. Você quer hackear, quer copiar, quer fazer... Copiar, né, algo semelhante, a inteligência já faz. O que é diferente hoje, o que vai ser ainda por muito tempo, é o ser humano e experiência pessoal. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Leonardo Lepre e estamos aqui no novo canal da Funworks Hub. Eu estou aqui recepcionando o nosso convidado, né, o Léo. E, diga-se de passagem, tem um nome fantástico. Né? Não, ninguém merece. Agora vai ficar insuportável, Léo. E também os nossos companheiros de host, os nossos co-hosts, né? Tarcísio e Isabel, que vamos bater um papo aqui com o Léo sobre essa tarefa de produzir conteúdo de qualidade na internet, no podcast, né? Então, sejam todos bem-vindos. Léo, Tarcísio, Isabel. Obrigado, nossa, é um prazer estar aqui também. A gente, nossa, entusiasta desse tema. Só para explicar um pouquinho, né? A gente é da área de comunicação, a gente acompanha muito, e o Léo, assim, para nós é uma referência mesmo, sabe? Dessa criação de grandes podcasts aí no Brasil, que a gente admira, que a gente acompanha. Enfim, é um prazer, né? E com certeza a gente quer fazer um bate-papo bem leve também, sabe? Uma coisa bem tranquila mesmo, para a gente ter ideias, de conteúdo, tendências aí para 2024, que a gente sabe também que as coisas estão mudando e, ao mesmo tempo, outras coisas nem tanto, mas a gente precisa estar, né, com tudo em cima aí para abraçar esse novo ano que chegou, né, na verdade, né? Agora, enfim, depois do carnaval começa o ano, né? Exatamente. Eu acho que a gente tá se olhando aqui na tela, não fica tão legal, né? Mas tá aqui do lado. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de convidar a Isabel para nos apresentar o extenso currículo do Léo. Né? Sim, vai resumir. Para a gente conhecer um pouco melhor do nosso entrevista. Bom, Léo, primeiro, muito obrigada novamente. Eu ficar ali um pouco, assim, humilde pra caramba, né? De acordo com o que você tem aí como experiência. Eu assisti vários podcasts seus, mas eu queria que você contasse, antes de eu apresentar, a primeira coisa que eu queria apresentar é que você é um dos incentivadores aí, não só de projetos, mas de pessoas. Então, eu vi lá que você postou os 33 segundos, né, do Igão, que ele mandou. Eu acho que às vezes a gente tem que mandar algumas coisas para o universo. Eu te mandei um convite meio que assim, vamos lá, vamos tentar. E você parou seu tempo para estar aqui. Mas eu queria dizer que você poderia contar um pouquinho de como começou tudo isso. Eu vi que você fez a faculdade de administração, trabalhou com seu pai, e aí você fez um curso que te levou um pouco para essa área de como que fala, de conteúdo. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Vamos lá, vou tentar resumir. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? Eu adoro falar de conteúdo, adoro falar com gente que quer produzir conteúdo, então estou muito feliz de estar aqui com vocês e boa sorte no projeto aqui. Então pode contar comigo o que vocês precisarem. Então, assim, eu não sou todo mundo acha que eu sou formado em audiovisual, nada, sou formado em administração. Então, eu comecei literalmente quando estava mato, né, na internet, porque eu fui formado em administração, já tenho 41 anos, então a minha carreira, minha formação era questão administrativa. Então, em 2012, eu falei, cansei disso, eu acho que eu quero mudar. E como eu consumia muito conteúdo de esporte, eu ouvia muito rádio, e eu conheci pelo rádio o jornalista Alexandre Pretzel, que ele estava fazendo um curso de jornalismo esportivo. Eu falei, eu vou fazer para mudar um pouco de área, para ver o que acontece, né? E lá nesse curso que era jornalismo esportivo, e naquela época não existia canal de YouTube, canal de futebol do YouTube, não existia. Você quer trabalhar com esporte, você tinha que ir nas grandes emissoras, era isso. E lá eu conheci Rafael Souto, que ele era estudante de jornalismo, ele tinha um blog, e lá, foram 4 finais de semana, se eu não me engano, a gente todo dia estudando lá, e aí no final do curso era assim,
onde vocês querem trabalhar? Todo mundo quer trabalhar na Globo, quer trabalhar na Bandeirantes, na Sport TV. Aí o Rafa falou, a gente não quer trabalhar para ninguém, a gente quer trabalhar para a gente mesmo na internet. Todo mundo falou, isso vai dar o quê? Não tem como, não tem espaço ainda. Não, a gente acredita que vai ter. Então a gente começou, ele tinha um blog de futebol, então a gente montou um canal de futebol no YouTube, chamado F4L. E nesse canal do F4L, nós precisava de um apresentador, e ele tinha um colega de faculdade. Falou, tem um colega lá, um tal de Bruno, que eu acho que vai dar bem aqui para apresentador. Foi quando ele veio, o Bruno, e se tornou o Fred do Desimpedidos. Então, minha inserção no mundo de conteúdo foi aí, em 2012, 2013 a gente começou o canal, 2014, era ano de Copa do Mundo, a gente começou esse projeto. E aí, coisa de 6 meses, o Bruno já foi contratado por Desimpedidos, e aí a gente não largou mais, né? Eu e o Rafa, a gente queria trabalhar com isso. Então, a gente começou a produzir conteúdo para a internet. E aí que eu conheci todos os youtubers, toda essa rede, né, de produtores de conteúdo, e eu venho acompanhando essas transições de plataforma, de conteúdo, desde 2012. Então. E aí, em 2018, mais ou menos, eu percebi uma movimentação, porque já estávamos falando ali de quase 10 anos de YouTube no Brasil, né? E a forma de consumir mudava muito. Então, era a tendência de receita, depois veio a questão de vlog, e eu percebi que o conteúdo ele estava começando a ficar muito superficial. O pessoal investia em técnica, a melhor qualidade de imagem, de áudio, mas o conteúdo estava muito superficial. E eu falei, vai começar a ter uma procura de conteúdos mais densos. E aí que eu comecei a olhar para o cenário de podcast, que era só áudio na época, né? Você tinha que baixar no computador, era muito mais complicado. Quando o Spotify... Mas eu lembro que de um dos podcasts você mencionou o pessoal da Jovem Pan, querendo ou não, o pessoal do Pânico, não foi? Você falou eu fui visitar, assim, eu escuto o Pânico e Jovem Pan desde moleque, né? Nossa, então era a minha referência assim, de rádio, e o curso desse curso de jornalismo foi no prédio da Jovem Pan. Né? Então, ali eu encontrava muito eles nos bastidores, no elevador, enfim. E também eu fui lá muitas vezes como Robert. Então, eu interagia muito lá nos bastidores, né? Interagia assim, eu visitava, ficava olhando tudo, porque eu sou curioso. Então, eu ficava olhando como funcionava. E depois, quando teve essa movimentação do estúdio, porque o Pânico, o Tutinha, acho que teve esse olhar, foi primeiro videocast, era o Pânico ao vivo, né? Era a transmissão. Então, tinha uma webcam na época que ficava ali no estúdio. Aí depois eles montaram o Andar, que foi da Panflix, né? Que hoje é o estúdio de TV que transmite também. Então, essa minha referência de transmissão, de rádio, de podcast, visualmente, veio muito do Pânico, porque eu assistia ao Pânico. Era no site, você tinha que entrar no site para ver, né? E aí, a minha referência, para eu migrar para o mundo do podcast foi quando me deu mudou a chavinha do meu olhar, foi quando o Spotify começou a distribuir podcast da plataforma. Porque antes você precisava do computador para ouvir podcast. Quando o Spotify coloca no celular, aí eu falei, bom, agora todo mundo que tem um celular tem acesso a Spotify, tem acesso a um podcast. Então, se quem produzir conteúdo nessa plataforma começar agora, vai atingir muito mais gente, né? E aí foi quando eu comecei a estudar sobre podcast, e aí eu caí nas pesquisas no Felipe Solari, que foi um dos primeiros videocasts do Brasil, junto com o Flow. Eles começaram um mês de diferença, só que o Flow era ao vivo e o Solari era gravado. Então eu comecei a pesquisar e acabei ficando amigo do Solari, né? Pela internet, assim, e depois eu vim a produzir o Sistema Solari lá na frente. Mas essa mudança de olhar me chamou muita atenção. Eu falei, eu quero estudar isso. E eu vi que ninguém estava olhando, né, dos youtubers, assim, porque todo mundo estava visando conteúdo curto, conteúdo rápido. E eu falei, pô, isso aqui eu acho que vai dar certo. E eu comecei a estudar. Então, por conta, eu idealizava um projeto meu, mas comecei a pesquisar por conta. E aí, quando se falou em podcast nos bastidores, assim, eu falei, opa, eu sei o que é isso. Eu sei fazer, entendeu? E foi assim que eu comecei no YouTube em 2012, 13, e aí no podcast em 2019. Aí eu entrei de cabeça. Eu vou misturar um pouco o assunto, mas assim, como eu sou especialista na parte de franquia,
Eu lembro que em 2012 também, tá? Eu participava da convenção da ABF, da Associação Brasileira de Franchise, até para trazer também um pouco de informação para você, Léo. E lá na convenção, o pessoal não usava muito a questão do digital para poder compartilhar a ideia do pessoal. Então, quem participava daquela convenção era o diretor, o proprietário do Bob's, McDonald's, Habib's, e eles faziam muita mesa redonda. Então, eu associei muita questão da Jovem Pan, porque era normalmente um mediador com 3 pessoas falando para um determinado assunto, geomarketing, a parte burocrática, e estavam as pessoas em volta escutando, né? E eu achava aquilo o máximo, porque era informação super relevante e ficava limitada só quem participava ali daquela mesa redonda. E hoje eles fazem isso em meios de podcast, que, querendo ou não, é mais ou menos o que a gente está fazendo, para poder levar essa informação e gerar insight, influenciar pessoas. Democratizar a informação, né? Democratizar a informação. E assim, era muito limitado e às vezes era muito curto o tempo. Você tem 10 minutos para falar, você tem 15 minutos, às vezes era um debate muito curto, assim. Então, a internet possibilita você estender, aprofundar num assunto, né? Que isso fica eterno lá, não se perde. Então, realmente mudou muito a forma de consumir e a forma de aprender. Isso é muito interessante. A gente viu agora, né, nas últimas eleições, qual o impacto que a presença dos presidenciáveis teve em grandes podcasts do país. Aí, né, o Podpah, o Inteligência Limitada, eu acho também, né? Também fez. Eu não sei se tiveram outros, vocês sabem. O Cariani ainda recebeu. É verdade. Verdade, isso mesmo. E isso é muito interessante para mostrar a relevância que se criou nesse mercado. Isso porque, assim, a gente olha ali números de YouTube, né? A hora que a gente está vendo essa produção de conteúdo nessa plataforma. Só que também é distribuído em tantas outras, né? Como você mesmo mencionou, o Spotify, que particularmente eu prefiro o podcast em áudio, na maioria das vezes, porque você aproveita o tempo, né? Como é um conteúdo muito extenso, eu sei que tem muitas vezes que a gente está no carro assistindo o mesmo podcast, desce, volta e está tocando e assim vai. Repete. Mas eu coloquei essa pergunta porque, assim, minha formação inicial é publicidade, né? Hoje eu sou professor da faculdade, mas minha formação inicial é publicidade, trabalho com publicidade desde 2000 bolinha, e você fez... E, assim, pra gente, o Tarcísio também, a Isabel também, pra gente, às vezes a gente interpreta de uma maneira muito mais técnica essa mudança. Mas você que vem da administração e faz essa transição, o que você considera mais complicado ou complexo para quem está querendo começar a criar conteúdo? Eu faço essa pergunta assim, não que não seja difícil para mim, eu acho que é muito mais difícil para mim como publicitário fazer transições desse tipo que você fez, porque tem todo um preciosismo envolvendo a profissão, e fica, não, eu vou fazer, mas se eu for fazer tem que ser assim, tem que ser assado, entendeu? Eu queria que, assim, se você pudesse estar dando uma dica para alguém que está começando e que vai passar por esse processo hoje, que você passou lá atrás, e assim, você pegando o ponto que foi mais difícil para você, o que você recomendaria, Léo? Vamos lá. Eu peguei uma época e foram assim, anos, tá? De preconceito com a internet. Então, principalmente quando eu estava estudando no meio de jornalismo esportivo, até com alguns jornalistas, eu via um olhar muito preconceituoso com a internet. E depois que a internet começou a dar certo, ainda existia essa... mas lá é internet, sabe? E aí, quando as pessoas começaram a migrar por falta de escolha, às vezes, porque foram demitidas até de grandes emissoras, para ir para a internet, acha que é o mesmo ambiente, e não é. Então, uma dificuldade que eu percebi é que as pessoas olham a internet como um lugar como um lugar só. Então, assim, pessoal da internet, pessoal que faz a internet. Então, quando você for mudar de carreira ou produzir conteúdo, você precisa saber, você faz conteúdo para entretenimento, você faz conteúdo informativo, educacional, ou você quer mostrar a sua experiência de vida. São coisas diferentes. Quando você tem um olhar, você está no mundo corporativo, ou no meu caso administrativo, e você olha para a internet, você acha que é um lugar que todo mundo faz da mesma forma, a mesma coisa. Olha youtuber, olha um jornalista e acha que é a mesma coisa. Vou copiar o que o Whindersson está fazendo, o que o Cossielo está fazendo,
porque dá certo, eu sei fazer isso, mas não é. Então, eles fazem conteúdo de entretenimento. E aí, dentro do entretenimento, é uma caixinha ali, que tem formatos e linguagem. Se você quer produzir jornalismo, hoje sim, você tem referências para isso. Então, saber que lugar que você quer estar na internet e o que você quer produzir de conteúdo. Né? Você não pode se basear, por exemplo, começar um podcast, quero fazer igual o Podpah, igual o Flow. Eles fazem conteúdo, vamos chamar de genérico, né? Mais aberto, só que hoje talvez não tenha mais espaço para um conteúdo tão aberto. Né? Então, você precisa entender para quem você quer falar, o formato que você quer. A partir daí, você pensa, preciso de qualidade de visual, de áudio, ou é algo mais, entre aspas, caseiro, né? Como o Whindersson sempre fez com a GoPro, só ali. Então, tudo isso precisa estar claro na hora que você for fazer o seu conteúdo. Essa é a maior dificuldade que eu percebi. E ainda percebo de gente que quer migrar, né, de carreira, mudar, e cai na internet e fala, eu vou copiar, é só fazer thumb, é só fazer um título, é só gravar um vídeo de quantos minutos? Me perguntam muito. Quantos minutos eu gravo um vídeo aqui? Eu falei, gente, depende para quem você vai falar. Então, é muito detalhe que os youtubers, né, a geração que eu participei, eu me coloco lá, a gente começou a entender e hackear como funcionava na época. Né? Só que isso muda a cada 6 meses, as coisas mudam na internet. Isso é muito interessante que você colocou, né, Léo? Porque eu vejo muita gente falando assim, é preciso descobrir qual é o segredo do YouTube, preciso descobrir o segredo do Instagram. Os algoritmos. Engenharia. E na verdade, assim, muito no outro caminho, que é isso que você colocou, né? Qual é o tipo de conteúdo que eu vou fazer e para quem? Então as perguntas são do outro lado, né? Não tem nada a ver, assim, óbvio que tem a ver, mas a princípio não é a primeira pergunta qual é a plataforma, mas muito bom, muito obrigado. Tem uma teoria do Maurício Meirelles chamada teoria do 1%, que assim, ele fala, eu não quero falar com todo mundo, eu quero falar com 1% de um nicho. Esse 1% já é gente pra caramba. Com certeza. Então, eu não preciso falar com todo mundo, não preciso ter números enormes. Eu preciso, dentro da minha expertise, né, do que eu quero falar, para quem eu quero falar com 1% do que existe nesse mercado. 1% já é o suficiente para você poder trabalhar. Ô, Léo, me fala uma coisa. Deu uma pergunta aqui também. A gente falando assim, vai aparecendo alguns ganchos, né? Então, por exemplo, assim, igual a gente vê, por exemplo, parece que tudo já foi feito. É uma pergunta que a gente recebe aqui também, sabe? Então, será que eu abro um canal agora, mas parece que tudo já foi feito? Ou então tem aquela síndrome do interior também. Eu sou do interior. Será que meu conteúdo vai abraçar os grandes centros? O que você falaria para essa pessoa que está querendo construir, já tem alguma ideia? Às vezes até já pensou num nicho, né? Mas ela às vezes não tem coragem ali de abraçar a internet e apostar todas as suas fichas ali, né? Vamos lá. Eu também escuto muito isso. E as pessoas precisam entender que tudo foi feito depende das suas referências. O que você pesquisa, o que você busca. Me cite 10 podcasts que você ouve. Ele vai citar 10, 7, mais ou menos, do mesmo perfil. Né? E existem milhares por aí. Então, tudo foi feito? Não, nada foi feito ainda. A gente está engatinhando. Quando a gente fala de dados e algoritmo, hoje a inteligência artificial cuida disso. Você quer hackear, quer copiar, copiar, né, algo semelhante? A inteligência já faz. O que é diferente hoje, o que vai ser ainda por muito tempo, é o ser humano e experiência pessoal. Então, cada um tem a sua vivência, cada um tem as suas experiências, cada um tem a sua formação. Né? Cada um foi forjado de uma forma. Essa experiência é única. Quando você vai passar isso para frente, você vai ser único. Então, por mais que você fala do mesmo tema, a forma que você fala e a sua vivência, ela vai ser única. Então, quando tudo já foi feito, talvez sobre um tema. As pessoas copiaram isso. Eu vivenciei muito isso no questão de futebol. Quando a gente começou, era a gente, o canal dos Impedidos, que ainda era muito, muito inicial, e mais 2 ou 3 no mercado todo. E depois virou-se cópia da cópia, né? E hoje a pessoa está entendendo mais que é o perfil de quem fala que é o diferente. Então, tudo já foi feito? Não, nada foi feito ainda, gente. Eu acredito, como na época que a gente começou, não tinha rede social, o Instagram estava começando, era só foto de comida, era só foto de prato, né? Eu sempre entendi que cada pessoa teria o seu Instagram, como se fosse um documento, um RG. Todo mundo teria seu perfil no Instagram, @. E todo mundo
toda empresa deveria ter a sua rede social para ter o seu canal de falar com o público. E eu acho que toda empresa, como um perfil no Instagram, toda empresa tem que ter o seu podcast, que é o seu canal de conversa mais densa e explicativa para o público, né? Você não precisa fazer um flow, não precisa fazer um podpah, uma inteligência, não. Você precisa ter um canal onde você converse com o público e deixe ali o seu ponto de vista, deixe ali o seu entendimento da sua empresa, dos seus conceitos, dos seus valores, para o público que quer consumir, vai lá e assiste. Né? Eu acho que a tendência é essa. Toda empresa ter o seu canal de comunicação longo, não só o perfil ali de post de fotinho no Instagram. Tem que ter um canal de comunicação. Aí, ou é o CEO que fala, ou o departamento de comunicação, ou você contrata um apresentador que represente a sua marca. Mas precisa ter o canal. Sensacional. Muito bom. Verdade. Uhum. E mudando só um pouquinho de gancho. Lá vem a Isabel mudar os lados. É que eu fiquei. Ela vem com o volante, vai para lá, vai para cá. É boa. É que vai sair um pouco dessa linha de raciocínio, mas assim, dentro do que. Quando, por exemplo, até os meninos brincaram, vamos pedir aí para o Léo Sui dar um direcionamento, o que ele coloca como dica para melhorar o nosso trabalho, mas assim. Se eu quiser, por exemplo, trabalhar com o Léo Sui hoje, ou, por exemplo, o Igão, que te mandou uma mensagem, qual que é a sua colaboração exatamente? Ela tem uma questão de técnica, né, de qualidade de áudio, som, como que é o seu trabalho em relação a esses projetos? Como que você... Eu vou falar um pouco lá de trás, de 2019, por exemplo, para cá, porque eu brinco que eu estava no lugar certo na hora certa. Né? Porque eu comecei a estudar podcast, questão técnica, transmissão, videocast, quando ninguém olhava para isso. E quando, por exemplo, aí eu comentei com o Igão, falei, pô, Igão, eu gravava com o Igão já num canal, né, de futebol. E aí nos bastidores, um dia, até que acabou a força no local, a gente ficou batendo papo. Falei, pô, Igão, estou montando meu podcast aqui, vamos lá conversar com a gente, bater uma entrevista e tal. Pô, não sei o que é, nunca participei, mas vamos sim. Só que nisso calhou dele viajar para os Estados Unidos e depois... quando ele voltou, já veio que meio que ele entrou em outro projeto. Só que aí ficou na cabeça dele, sobre podcast, me lembrar de mim, né? Então, como eu estava nos bastidores e conhecia muitos youtubers, quando se falou em podcast, o Igão lembrou de mim. E aí eu falei, pô, pode deixar que eu monto para você a estrutura física. Né? Isso foi antes deles iniciarem no Flow. Então ele me chamou, falei, vamos montar. Só que aí o Flow ofereceu o estúdio, e aí ele acabou ficando 2 meses lá, mesmo assim o projeto paralelo continuou. Tanto que quando ele saiu de lá, eu fui montar o estúdio. A partir que eu montei do Podpah, aí eu encontrei o Vilela numa gravação de um amigo meu, ele estava com problema, me chamou também. E assim foi indo, né? Então, o que eu fiz é uma consultoria técnica de áudio e vídeo e também como transmitir. Então, a partir daí, as empresas começaram a me contratar. Léo, eu preciso montar um podcast. Eu falei, tá bom. Eu faço a análise do espaço, eu indico os equipamentos e deixo ao ponto de você transmitir. É só apertar lá o transmitir, está funcionando. Então é isso que eu fazia. E com o tempo, isso 2019, 2020, veio pandemia, depois, quando flexibilizou, eu comecei, como eu já estava estudando, eu comecei a dar consultoria também sobre conteúdo, sobre como as pessoas deveriam postar, tipo de conteúdo, formatos, e assim seguiu. Né? Então, até o ano passado, que aí eu meio que deixei de lado, porque eu fui contratado para cuidar de um portal diretamente, né? Que é do Manual do Homem Moderno. Então, hoje eu estou lá como gerente de operações. Uhum. Então, eu não tenho mais tempo hábil para fazer todas as consultorias. Mas os amigos mais próximos, assim, acabam me ligando. Léo, preciso de referência, preciso disso, aí eu acabo ajudando. Mas, até então, eu dava consultoria técnica, né, dos equipamentos, ou o estúdio já tinha, ou precisava comprar, ou de quem já estava rodando, pô, meu podcast não está indo. Aí eu fazia uma análise geral do canal, do perfil, e aí dava uma direção para seguir o projeto. Legal. Muito bom. Uhum. Eu vi no LinkedIn que você, a gente foi, né, na preparação da nossa entrevista de hoje, essa questão do Manual do Homem Moderno. E eu queria que você comentasse um pouco mais, como que foi, assim, deixar de trabalhar de forma de assessorar vários podcasts para ir trabalhar em uma, como que eu poderia
chama, né, uma plataforma de conteúdo, né? Como que foi essa transição? O que você faz exatamente lá? É uma parte que a gente conhece, né? Verdade, a gente segue também. Todas, né? Eu já conhecia os meninos, principalmente o Ed, né, que é o apresentador e dono do manual, desses bastidores de internet. Então, a gente conhece desde 2016, se eu não me engano, ou 15, do YouTube Space. Quando tinha aqui em São Paulo, a gente conhecia de lá. Enfim, já gravamos, fizemos collab. E aí, ele montou um podcast dentro do canal do Manual, que é o canal principal, né? O canal de 3 milhões. E ele me chamou para montar o estúdio lá. Eu fui, montei. Ok, começou a rodar o podcast. E eu seguindo minha vida, eu também era diretor do Ale Oliveira, né? Do jornalista esportivo, então eu que cuidava do canal dele. E aí ele falou, depois de um ano, em 2022, ele, finalzinho do ano, falou, Léo, eu preciso dar uma pausa aqui e eu preciso dar um reajuste no todo o meu conteúdo aqui de podcast. Esse tipo de consultoria. Mas no bate-papo, ele falou, cara, eu preciso de você interno, não preciso só da consultoria. Queria que você viesse internamente aqui. Eu falei, cara, vou pensar na proposta, né? Vamos ver se cabe. E aí ele fez uma proposta para mim. Como o estúdio é próximo aqui de casa, e até por uma questão pessoal que eu estava em mudança, estava mudando toda a minha vida, toda a minha rotina, e, cara, ter de segunda a sexta ali e gerenciar uma equipe, eu acho que é um desafio que eu quero, né? Então, ele fez a proposta. Então, hoje eu gerencio a equipe lá, a equipe dos editores, do pessoal de social, da produção, e também faço o estúdio. Então, eu fico lá, toda a parte técnica e toda a parte do podcast, todos os conteúdos que são postados, passa por mim. Então, hoje eu gerencio. Hoje nós estamos com 4 canais lá, fora as redes sociais. E subimos 3 conteúdos por dia, em cada canal, assim. Então, é uma roda que movimenta muita coisa de conteúdo, né? E gira rápido. Então é um desafio que eu estou gostando. Era um público diferente, né? Porque antes eu lidava com futebol, depois entretenimento, só podcast, e agora a gente produz conteúdo de comportamento para o público masculino. Então, eu estou gostando do projeto hoje. Então, hoje eu gerencio lá toda essa equipe. Muito bom. Uhum. Legal. Eu tenho uma pergunta também, Léo, no seguinte, assim, às vezes, né, a gente fala de grandes números, né, tal, igual você comentou, o canal já tinha 3 milhões, tal. Aí eu queria perguntar um pouco agora de patrocínio, assim, né, você acha que mesmo um canal está começando, você acha que já deve tentar investir em patrocínios, ou então regionais? Será que isso queima o filme do canal? Não sei, algumas dúvidas que o pessoal pergunta também. Será que espera juntar mais seguidores para depois ir correr atrás, de repente, de uma marca mais famosa, alguma coisa nesse sentido? O que você acha? Eu vou me alongar um pouco nessa resposta, tá? Até para trazer referência. Quando nós começamos o F4L, o canal, estou falando ali no começo de 2014, e efetivamente a gente precisava de um lugar para gravar. A gente não tinha estúdio, não tinha nada, só tinha uma câmera e um gravador, um microfone. E aí a gente já pensava como empresa, tá? O canal. Então a gente listou, falou, precisamos de lugar para gravar, vamos atrás de bares que está relacionado com esporte. E a gente listou uns 5 bares. E a gente montou um projeto, que era o tipo de conteúdo que a gente ia fazer, e a gente bateu na porta de 5. 4 falaram não. O 5º, que era o Hooters na época, falou, olha, tanto que o gerente de marketing lá, ele nem era brasileiro, falou, eu não entendo nada de futebol que você está falando, mas eu acredito em vocês. Então o Hooters vai abraçar e por 6 meses vocês podem gravar aqui, a marca pode atrelar a marca. Então a gente começou assim. Não tinha canal, não tinha números, não tinha nada, e só que a gente visualizava já o projeto. Então, eu vejo como um equívoco a galera falar, vou começar aqui, se der certo, deixa as marcas virem. Não é assim que funciona. Você precisa fazer o seu projeto, para quem você vai falar, qual o formato do conteúdo que você vai postar, vai ser live, vai ser corte, qual é a frequência, você tem que estar estruturado isso no seu planejamento, para você apresentar para a marca. Não precisa ser marca grande. Todo mundo acha que precisa ter grandes números para ter marca grande junto. Não, você precisa, aquele 1% que eu falei. Para qual nicho você vai falar? Vou falar para o pessoal que cultiva minhoca. Sei lá, não sei quanto minhoca existe no Brasil, sei lá. Mas eu vou falar para eles. Então, você vai atrás de marcas que cuidam de terra, de alimentação, sei lá. E eu falo, vou falar para esse público. Vocês querem vir comigo?
Não tem número, não tem nada, mas com certeza essa marca vai querer, porque é o público que ela atende, né? Então, você precisa, não importa onde você esteja, se é no interior, se é na capital, se é na praia, se é numa caverna, se você sabe o público que você quer falar e sabe quem é esse 1%, a marca quer falar hoje, ela não quer pagar milhões, algumas até querem para posicionamento, mas a marca média para pequena, ela não quer pagar milhões para ser divulgada no Podpah. Ela quer que no final do dia o podcast lá divulgue e ela faça 100 vendas. Entendeu? Então Sim. você não precisa ter uma marca gigante. Você pode ter marcas pequenas que vão te abraçar. E precisa de muito número. Precisa só entregar um conteúdo bom. E eu mudando um pouco o gancho. É que quando eu escutei um pouco sobre essa história, você tinha uma filha de 10 anos na época, eu lembro, e aí eu lembro que você falou com os seus parceiros assim, ó, vocês vão levar a sério ou não esse projeto? Então, acho que a postura profissional, quando você tem aquela mudança de chave, de preparar o material, levar aquilo como uma coisa, né, uma profissão, porque muitas das vezes, que nem eu falo que eu ficava na dúvida que eu era no digital. Hoje eu sei que eu sou uma infoprodutora. Eu produzo um curso para empresários que querem formatar seus negócios em franquia, e às vezes amigo não entende o que você está fazendo. Então, a partir do momento que eu atingir uma postura profissional e levar aquilo, né, como meu ganha-pão para sustentar minhas coisas, meus luxos, né, eu acho que isso também é uma mentalidade que as pessoas que estão ingressando sabem qual que é a postura, uma postura profissional, amadora. Eu acho que isso deu essa oportunidade de você construir esse material e ganhar esse patrocínio. Não sei se você concorda comigo. Acho que tem essa questão também, né? Eu vejo muitos jovens que entram em contato, eu saindo da faculdade, estou me formando e quero montar um projeto e vou começar e ver o que acontece. Não pode ser assim, né? Não pode ver o que acontece. Você tem que saber o que você quer. Obviamente, você não sabe onde vai chegar, ou talvez você mude a rota, mas saber que esse é um projeto da sua vida. Muitas perguntas falam, qual o segredo do Podpah? Desde que a primeira conversa que eu tive com o Igão e com o Mítico também, e eu acho que eu não vi isso em nenhum outro podcast, de todos que eu já passei, trabalhei, assim, era o projeto da vida deles. Sabe? Eles dedicaram a vida deles em cima do projeto. Desde a hora que acorda, a hora que vai dormir, tudo, tá, cada detalhe ali, desde a montagem do estúdio, o Igão e o Mítico estavam em cima. Então, eles não estavam lá só gravando como youtuber descontraidão, avoado, não. Eles cuidaram de cada detalhe, com muito carinho e dedicação. Então, você pegar o seu projeto e você está colocando ali toda essa energia e é o projeto da sua vida, vai acontecer. De alguma forma, ele acontece. Agora, se você tratar ele como uma série B, quando eu tiver folga eu faço, você não vai colocar toda essa energia. E aí o retorno, né, de público, de construção dele mesmo vai ser proporcional, né? Então, a postura que você coloca no seu projeto, até para mostrar para os outros, é fundamental. Concordo. Isso a gente também, né, enxerga, que nem quando a gente começou com a Fanworks aqui, era uma coisa meio pessoal, né? Era para a gente utilizar para os nossos projetos. Quando a gente resolveu abrir também, a gente falou, vamos agir de maneira profissional. Então, a gente construiu todo esse... vamos dizer assim... A marca. Exatamente. A gente construiu um ambiente, né? A gente está desenhando isso de uma forma profissional e acho que isso faz total diferença. Como as pessoas enxergam quando a pessoa me liga pelo primeiro contato... E sabe o que eu acho, Léo? É meio que viciante, né? Essa questão do digital. A gente vai escutando histórias, as pessoas vão chegando aqui com as histórias, com os projetos, com vários temas. Eu tenho um amigo meu que trabalha com, você falou de minhoca, mas com a produção orgânica, tem pessoal da gastronomia, e eles amam tanto o que eles falam, e participar disso eu acho que é muito legal. Então, acho que você deve ter um histórico, assim, incrível, né? Que a gente sabe de sucesso, mas que teve muita coisa que, assim, sei lá, da sua vida pessoal, sabe? Como eu posso te dizer? A gente sente amor quando você fala. Acho que isso também faz uma grande diferença. E não sei se você tem alguma coisa para falar em relação a essa sua paixão. Quando eu
quis mudar de área, né? E aí eu sempre fui apaixonado por produção de conteúdo, mesmo na época que não existia, né? Por exemplo, quando eu era moleque, eu tinha uma banda, então eu estava falando dos 14, 15 anos, assim, a gente não tinha acesso ao estúdio, para gravar o CD, a gente teve que participar de um festival para poder ter acesso ao estúdio e gravar. Nosso sonho era gravar um videoclipe naquela época. Quando eu 98, a gente não tinha condição alguma de gravar um videoclipe, né? Então, hoje, eu vejo a molecada reclamando hoje, pelo amor de Deus, vocês não sabem o que é dificuldade para produzir conteúdo, né? Então, eu comecei a descobrir essa facilidade, né, de acesso que a internet possibilitou, não tem fim, você pode ir para qualquer lugar, você pode fazer qualquer coisa, né? Então, quando você sabe o que te toca ali dentro, é onde você tem que dar energia e se dedicar mesmo. Vocês vão perceber, vocês que vão lidar com muito público, muita gente que vai chegar com sonhos aí para vocês produzirem, vocês vão perceber, acho que nas primeiras conversas, se o projeto da pessoa vai dar certo ou não. Quanto ela entrega aí na mesa, sabe? Tá feeling, né? Vocês vão ter essa percepção. Então, muita gente que me chamava, vou montar um podcast. E aí, na conversa, você vai perceber, vai dar certo ou não vai. E todos que estavam ali deram certo. Se você está aqui, ó, acho que vem ele achando que vai dar certo. É isso, né? Eu estou satisfeito. Dá vontade de conversar muito legal. Tem que ver o tempo do Léo aí também, ó, porque a gente aqui se deixar. Já passou uma hora, gente. Uma hora? Acho que foi 35. 35. É que eu acho que eu tô com as 6 horas na cabeça. Mas bacana, assim, eu tenho mais uma pergunta assim também, eu acho que a gente falou um pouco de tendência, eu acho que o Léo também comentou um pouco a respeito disso também, mas eu gostaria que você falasse um pouco agora para o público jovem, né, porque eu vejo assim, eu, Léo, a Isa também já lidou muito com jovens, alunos, etc, e muitos deles às vezes entram, por exemplo, vou fazer comunicação, mas eu quero ser youtuber. Às vezes ele está fazendo a faculdade porque o pai ali tá, sabe, lógico, é importante ter o diploma também, mas às vezes ele nem queria, ele queria já fazer o curso de youtuber para entrar e falar para o público, etc, e daí já vai também para as outras plataformas, né, TikTok, etc. Como é que é aquela aluna nossa? Quantos seguidores ela tinha no TikTok? Isso, 1,5 milhão, né, ela tem no TikTok, e o TikTok abraçou ela e deu um iPhone para ela, porque ela gravava num celular bem assim, mais fraquinho, né, e você viu que a própria plataforma viu que ela tinha potencial. Incentiva, né? E uma aluna nossa aqui do interior, sabe? E ela tá assim, ela se descobriu nessa área também. Ela tinha feito serviço social, depois ela fez marketing por conta disso. Olha que legal. Então eu queria que você desse um recado, o que você acha, o que você pensa para esse jovem que está chegando agora aí, né? Se formando agora no ensino médio, né? Só que ele quer seguir a área ou de criação de conteúdo nos bastidores, né? Como é o seu caso também, ou na questão mesmo de planejamento. Na frente, né? Ou na frente das câmeras, exato. Vamos lá, eu tenho 2 filhas, então eu tenho uma de 19 e uma de 17. Então, eu acompanho muito essa geração de perto. E eu vejo uma diferença, por exemplo, acho que para vocês que falam com os jovens diretamente na sala de aula, é muito importante deixar claro para eles assim. Eu vejo, com as minhas filhas, a forma delas fazerem as atividades escolares já mudou. Então, ela usa Canva, usa Photoshop, ela usa qual editor de vídeo ela vai usar, CapCut. Então, o trabalho de escola está diferente. Ou seja, o jovem hoje, todos têm que saber mexer em algum software de arte, né, de design, Photoshop, Canva, ou o que seja, de edição, pacote Adobe ou CapCut, precisa saber, porque eles já nasceram dentro disso. Então, hoje já é nativo. Então, lidar com edição, lidar com design, lidar com imagem, iluminação, tudo isso todos já vão saber. Aí o principal, eu quero ser youtuber ou quero ser influencer. Acho que o principal para passar para eles você é um comunicador ou não é um comunicador? Porque estar na frente dançando ou na frente do canal do YouTube não quer dizer que você vai ter uma carreira. Quando você se descobre um comunicador, aí sim, você começa a construir uma carreira, não importa a plataforma que você esteja. Se vai ser dentro do YouTube, você vai ser um entrevistador, vai ser um jornalista, vai ser um repórter, vai ser um contador de história, não importa. Você é um comunicador, então vai para frente da tela, não importa a plataforma. Se você quer questão de planejamento, estratégia, ou você é um rato dos algoritmos,
Cara, vai trabalhar, vai ser um youtuber, mas também dentro da equipe, porque nenhum youtuber trabalha sozinho. Dificilmente hoje, os grandes, né? Todos têm uma equipe. Então é possível ir, mas precisa saber qual é o seu talento, qual é a sua expertise, qual que é o seu coração bate pelo quê, né? Então, você quer ser youtuber? Beleza, mas que tipo, né? Você quer um influencer? Ok, mas influencer não é carreira. Influência é uma posição, você está influenciando alguém. Mas qual é a sua carreira? O jovem hoje não pensa em carreira, pensa no retorno ou nas publis. Verdade. Isso não é carreira. Prazo. Isso não é carreira, porque você depende da plataforma. Quando você tem uma carreira, pode vir qualquer plataforma que você produz conteúdo. Você fica pulando, né? Vai só atualizando a plataforma que você está usando. Porque você vai ter uma carreira, você vai ter o seu público e você vai entregar conteúdo. Quando você é refém de uma plataforma, você só sabe fazer aquilo. Se a plataforma fala tchau, acabamos, você precisa remar e começar tudo de novo. E elas acabam, né? A gente estava conversando aqui outro dia. Eu me formei em 2010. Não tinha, assim, o Facebook existia, obviamente, mas no mercado nacional, no cenário nacional brasileiro, as empresas. Eu lembro que eu estava me formando em publicidade, trabalhando com marcas, e as marcas, tipo, simplesmente ignoravam a existência do Facebook na época. Aliás, de todas as redes sociais naquela época, né? Mas, assim, falando do Facebook, ele estava nascendo. Hoje ele já praticamente, né, deixou espaço aí para o Instagram, e o Instagram já está, na minha visão, no auge, né? Qual vai ser a próxima? A gente não sabe ainda. Mas a gente não sabe. Qual vai ser a próxima? Dancinha, a gente não sabe qual é a próxima, então a gente tem que focar que a gente é um comunicador, está produzindo conteúdo para alguém. A partir daí a gente se adapta conforme a plataforma. E só outro detalhe, você falou muito dos jovens, né? Eles entrando nesse mercado, aí eu só dar uma pitada aqui sobre também os CEOs. Porque nos últimos 10 anos, talvez uns 10 anos, começou a ter uma mudança, porque o CEO ele estava preocupado com o MBA, ele estava preocupado na formação dele, no currículo e cuidar da empresa ali. Aí ele chegou no teto e ele começou a entender que não basta ser CEO de uma empresa, ele precisa ter seguidor e ser visto, porque senão ele não é completo. E aí começou uma correria de CEO querer montar coisas ou contratar agências para produzir conteúdo para eles, e alguns acabam ficando até desconexo da realidade das plataformas, porque é terceirizado. E aí você vê a diferença de quem é comunicador e SEO também, e aí sabe entregar. Então, muito CEO hoje, não basta ser CEO, eles querem tá no holofote ali das redes sociais, mas nem todo CEO é um bom comunicador. Sensacional. E o pior, né, é pensar volume, comentando isso, é pensar volume de conteúdo na internet, né? E quando a gente olha para o caso de um CEO, assim, igual você está comentando, me lembro, assim, vem na cabeça de um grande comunicador e que comunicava muito pouco, mas era muito relevante, era Steve Jobs, né? Que hoje as pessoas comentam até hoje. Ele tinha o poder de falar pouco, mas falar de um jeito que impactava, viralizava, né? Que nem usava esse termo ainda, né? Mas, poxa, muito legal, Léo, assim, sua contribuição, né? É muito bom ouvir pessoas que conseguem colocar um pouco mais de luz no fim do túnel, né? Porque eu acho que esse túnel nunca vai chegar de fato no fim, abrindo coisas novas, mas a gente anda mais alguns quilômetros ali, né? Você me fez enxergar coisas que eu não tinha parado para pensar dessa forma que você colocou, né? Eu acho que isso é muito interessante mesmo, e de fato, assim, ajudar e colaborar, né, com o crescimento e a possibilidade de acesso para as pessoas que produzem conteúdo não mistificarem a área, né? Porque eu acho que existe muito misticismo nessa questão, igual você falou, as pessoas querem ser influenciadoras, elas querem ser... Tem um segredo, 5 formas, né? Porque a gente tá na internet, né? Essas coisas. E os alunos... Todo mundo tem um método, né? Todos têm um método. Nossa, é verdade. Agora, olha, se eu pegar o Érico Rocha... Mas todo mundo procurando espaço, acho que é isso aí. Muito bom. Obrigado aí pelo seu tempo. Uma grande aula. A gente te estudar foi uma grande aula. Olhar para o que você está colocando aí para o universo.
E é Legal. isso. Ô, Léo, o dia que você vir aqui, ó, interior, você vem para cá, então, ó, Presidente Prudente, você já tem um lugar aqui, beleza? Já está convidado para dar uma palestra na faculdade. Isso, inclusive. No começo do F4L, a gente ia dar muita palestra em escola. A galera que estava no segundo, terceiro ano do colégio, a gente ia dar porque a gente já vivenciou essa transição, né? Então, cara, eu aceito muito conversar com a galera. Tentar isso daí, viu? Vamos, com certeza. Nossa, cara, nossa, muito bom, assim, parece que abriu a mente mesmo para muita coisa. E também você tem a oportunidade, não sei se você já conhece Prudente, vir aqui conhecer a nossa cidade. Não conheço ainda. Terra do Tiaguinho, é isso? É a terra do Tiaguinho! O Tiaguinho se formou na faculdade que eu dou aula. A gente tá nos 80 e pouco, ainda temos 40 aqui também. A gente tem amigos em comum. Falem por vocês dois. É verdade isso aí, tá? Não, Mas eu vou com o maior prazer. Vamos ajeitar isso aí que eu vou sim. Fechou. Valeu, viu, Léo? Muito obrigado. Estamos encerrando, então, né, uma conversa fantástica. Eu diria que é para lá de uma conversa. Foi uma aula que nos possibilita enxergar outros caminhos na produção de conteúdo. Então, Léo, muito obrigado, né, pelo seu tempo, pelo seu espaço e por compartilhar seu conhecimento. E vou abrir espaço aí para Isabel, para o Tarcísio também se despedir. Acho que é isso. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Espero que seja um primeiro contato, a gente manter, né? E é isso, pessoal. É isso. Sensacional. Obrigado, Léo. Até a próxima, então. A gente vai se falando. Obrigado.